Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nesse vídeo nós vamos discutir um pouco a respeito do Código de Ética dos Assistentes Sociais de 1993. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas, né, pelo cenário, pelo ambiente. Isso se dá em virtude que minha casa está passando por uma reforma e ou eu gravava esse vídeo na simplicidade do meu quarto ou não teria vídeo. Então, eu preferi fazer o vídeo, né, e peço desculpas a vocês e também um pouco da compreensão em virtude do cenário, tá bom? Bom, nós vamos iniciar a nossa discussão a respeito do Código de Ética de 1993, considerando primeiro a historicidade, ou seja, preciso compreender em que momento histórico nasce o Código de Ética crítico do serviço social. Professora, o Código de Ética dos Assistentes Sociais não nasceram ou não nasceu sempre crítico? Não. É importante que a gente saiba que existiram outros códigos de ética na profissão. Por exemplo, o Código de 1942, que tinha uma perspectiva moralista, uma perspectiva religiosa. Nós só vamos vivenciar a construção de um código de ética crítico nos anos 80, especificamente com o Código de 1986. Isso vai se dar em virtude do movimento de intenção de ruptura. Lembremos que o movimento de intenção de ruptura tem dois momentos. O primeiro momento, quando nós nos aproximamos do marxismo por outras fontes, portanto, um marxismo enviesado, um marxismo sem Marx. E um segundo momento, a aproximação de Marx por Marx, ou seja, do marxismo clássico, onde nós vamos ter uma correta interpretação do marxismo. Assim como no movimento de intenção de ruptura, nós tivemos esses dois momentos. Um momento um tanto equivocado, um outro momento mais maduro de uma boa compreensão. Assim também vai acontecer com a construção do nosso Código de Ética. Vejamos, o Código de Ética de 1986 vai ser o primeiro Código de Ética crítico do serviço social. E ele vai ser importantíssimo. É importante que nós salientemos que ele não deixa de ser importante. A sua relevância histórica é fundamental. Mas ele tem equívocos. Por quê? Porque ele é fruto deste primeiro momento do movimento de intenção de ruptura, ou seja, dessa aproximação enviesada com o marxismo. O serviço social vai confundir situações importantes, então ele vai confundir militância política com dimensão política. O Código de Ética vai trazer essas compreensões equivocadas, ou vai trazer um equívoco teórico na interpretação entre povo e classe trabalhadora. Vai acreditar que classe trabalhadora é sinônimo de povo, né? E não é. Então, veja, povo é um conceito policlassista que envolve todo mundo, inclusive burguesia e classe trabalhadora. Classe trabalhadora é um segmento específico ao qual nós defendemos. Mas naquele momento, o serviço social confundia, acreditava que povo era sinônimo de classe trabalhadora, ou seja, era a mesma coisa. E não eram, né? Então, esses equívocos foram significativos no serviço social, mas não deixam de trazer uma importância para o momento histórico. Por que traz uma importância? Porque, querendo ou não, ou seja, mesmo com esses equívocos, o Código de 1986 deu um pontapé inicial dentro da perspectiva crítica. Só que os assistentes sociais, por perceberem que este código tinha algumas limitações teóricas em virtude dessa compreensão enviesada do marxismo, em 1993 nós vamos ter a revisão do Código de 1986. Professora, então quer dizer que o Código de 1993 ele é uma revisão do de 86? Isto. Veja, nós revisamos o Código de 86 no de 93. Por isso é importante que se diga aqui, o Código de 86 ele tem uma importância central, né, para o serviço social. Ele não pode ser descartado. Tanto não pode ser descartado como não foi, né? Não foi construído um outro código. Foi construído um código em cima deste que já existia, por considerá-lo bom, por considerá-lo importante, mas trazendo a compreensão de que ele precisaria ser revisado, ele precisaria ser corrigido em alguns aspectos.
certo? Então, para que a gente compreenda, o primeiro Código de Ética Crítico do Serviço Social nasce em 1986, mas com alguns equívocos teóricos, que vai haver um processo de revisão em seguida, em cima deste mesmo código, e em 1993 nós vamos construir um código de ética novo, mas que vai trazer como essência ainda os princípios do Código de 1986, certo? Bom, agora que nós compreendemos como surge o primeiro Código de Ética Crítico do Serviço Social e em seguida o segundo, que é uma revisão do primeiro, né, que é o 93, revisado, né, o 93, que é uma revisão de 86, vamos trabalhar um pouco a natureza desse Código de Ética. Veja, é importante que nós compreendamos, que nós possamos compreender que o Código de Ética do Serviço Social, ele tem uma dimensão macro, ele tem uma dimensão societária. Que dimensão societária é esta? Seria uma dimensão para a construção de uma nova sociabilidade. Eu queria que vocês refletissem comigo aqui no instante. Normalmente, os códigos de ética das várias porções, eles se limitam a um código de conduta entre o que pode ou não pode ser feito dentro de uma profissão. O nosso código de ética, ele não vai se limitar a isso. Claro que ele vai ter os aspectos descritivos do que o serviço social, do que os assistentes sociais podem ou não podem fazer. Claro que ele tem, mas ele não se resume a isso. Ele traz uma dimensão societária, uma dimensão de um compromisso para a construção de um novo projeto de sociedade. Por isso que eu acredito que o nosso Código de Ética ele é muito generoso, né? Porque ele não está pensando apenas nos interesses da categoria. Obviamente que ele pensa nos interesses da categoria, mas não só nisso, não apenas nisso. Ele está preocupado com a construção também de um novo projeto de sociedade, um projeto de sociedade para além do capitalismo, né? Que promova igualdade de condições, que promova liberdade, que promova a construção dos referenciais de direitos humanos. Né? Então, o primeiro ponto é importante que nós que a gente possa fazer uma reflexão a respeito disso. O Código de Ética do Serviço Social tem uma dimensão macro, tem uma dimensão ampla, uma dimensão e uma natureza para a construção de um novo projeto de sociedade. E para isso, ele vai trazer princípios fundamentais. Né? O nosso Código de Ética vai trazer a defesa da liberdade. E aí é importante que a gente compreenda que liberdade é esta. Se eu disse para vocês anteriormente que esse projeto está preocupado com a construção de uma nova sociedade, é óbvio que esta liberdade a qual nós estamos nos propondo não é a liberdade capitalista, é uma liberdade para além do capitalismo. Né? Agora, obviamente, é importante que a gente compreenda também uma outra situação. Os assistentes sociais, eles compreendem, nós assistentes sociais, nós compreendemos que a construção de um novo projeto de sociedade não se dá apenas com a categoria profissional. Claro que nós sabemos disso. Mas nós também sabemos que essa categoria pode contribuir. Então, os assistentes sociais têm um entendimento de que a construção de um novo projeto de sociedade, ele é coletivo e que não depende de uma só categoria. Isto é uma verdade. Mas nós também não nos omitimos da responsabilidade na contribuição, ou seja, da nossa contribuição para a construção de um novo projeto de sociedade. Né? Então, nós vamos contribuir. Eu sempre gosto de brincar com os meus alunos e dizer, nós, assistentes sociais, nós não somos tolos, nós não somos loucos, nós sabemos que não será só o serviço social que vai fazer a transformação. Claro que não. Mas nós temos total consciência de que nós podemos contribuir. E a grande contribuição vai se dar com a materialização do nosso código de ética no nosso cotidiano profissional, né? Junto ao nosso usuário, né? Estabelecendo e reconhecendo a liberdade. Né? E quando eu falo da liberdade como um dos princípios fundamentais, eu quero aqui trazer um aspecto. Não é a liberdade formal, né? É a liberdade de verdade. Eu sempre gosto de trazer um exemplo. Você está lá trabalhando com o seu usuário no atendimento na ponta
do processo. E digamos que você tem um caso específico, uma pessoa que já tem muitos filhos e tem um poderio econômico precário, e você vai fazer toda uma orientação a respeito do planejamento familiar, dos métodos contraceptivos, né? Talvez seria importante, seria interessante para dar uma melhor qualidade de vida. Você vai fazer todo esse processo de orientação. Mas digamos que a sua usuária, ela não queira, né, fazer um processo de planejamento familiar. Mesmo você colocando a importância, mesmo você colocando os impactos positivos que isso traria para a qualidade de vida dela e da sua família, você fala uma vez, você fala duas vezes, você orienta, mas se mesmo assim a usuária não quer, isso precisa ser respeitado. Isso é liberdade. Isso é respeitar a liberdade do usuário, né? Porque, veja, muitas pessoas, elas cometem equívocos éticos, inclusive muito bem intencionados. Então, acabam meio que induzindo, meio que forçando uma situação, e eu compreendo que não é por mal. Elas estão bem intencionadas mesmo, né? Elas querem o melhor para o usuário. Mas vejam, muitas vezes o melhor para o usuário não é o que você quer. Né? Não são os valores que você tem na sua vida, não são os valores que você tem na sua família. O melhor para o usuário, muitas vezes, não é o seu melhor. E isso precisa ser respeitado. Né? E muitas vezes respeitar essa liberdade é difícil, mas ela é fundamental. Né? Respeitar a autonomia de decisão do nosso usuário. Até porque nós precisamos compreender que nós não podemos ter uma lógica paternalista de enxergar o nosso usuário como uma criança incapacitada de tomar as próprias decisões. Não. Nós vamos orientá-los, né, e dar condições para que eles decidam. E eu preciso respeitar as decisões que eles trouxerem, certo? Um outro princípio fundamental que o nosso Código de Ética vai trazer vai ser a defesa intransigente dos direitos humanos. E isso é um dado fundamental. Primeiro, a gente precisa compreender o que são direitos humanos, né? Isso, com certeza, nós teremos um vídeo no canal explicando um pouco melhor, certo? Mas eu acho que isso é o ponto de partida. Não há como a assistente social defender direitos humanos se ele não compreende que são direitos humanos. Como nascem os direitos humanos? Qual o papel, qual a importância dessa ferramenta para a sociedade? Né? Então, é importante que a gente compreenda esse aspecto. Os assistentes sociais têm no seu Código de Ética a defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo. Significa dizer que os assistentes sociais têm o dever de defender direitos humanos. Não é uma opção, é um dever. Né? Algumas outras profissões não colocam isso como dever, mas na nossa profissão isso está posto. Então, se está no nosso Código de Ética, é preciso ser cumprido. Mas veja, algumas pessoas, eu já tenho alguns anos de docência, de sala de aula, e sempre se colocam algumas questões que são naturais, de serem realmente dúvidas, e é importante que haja essas perguntas. Por exemplo, mas professora, não seria uma imposição? Não. Por que não? Você escolheu esse curso, sim? Você passa 4 anos estudando, discutindo, né, refletindo. Se você fica no curso até o fim, porque você concorda, né, com o que está posto nesse curso. Se você passou 4 anos vendo essas questões, vendo várias disciplinas que colocam essas questões, e no final você pega o seu diploma, significa que você assinou embaixo do nosso Código de Ética. Se você assinou embaixo do nosso Código de Ética, você precisa cumprir, né, essas orientações. Eu sempre gosto de trazer um exemplo. É como se, por exemplo, um médico, ele se forma e no Código de Ética dos médicos está posto lá que ele precisa amortizar a dor do seu paciente, ou seja, sempre que possível, aliviar a dor do paciente. Digamos que tem um indivíduo que discorde disso. Diga, não concordo com essa medicina moderna, eu prefiro a medicina tradicional, né, do século XVIII. Digamos que ele se forma
E quando ele se forma, ele vai fazer procedimentos invasivos que vão causar muita dor, vão fazer uma cirurgia sem anestesia. Igualzinho os métodos do século XVIII, né? Sem anestesia. É óbvio que isso não é possível. É óbvio que numa situação hipotética como essa, claro que nós sabemos que ninguém jamais faria uma coisa como essa, esperamos, né? Numa situação como essa, o Conselho Regional e o Conselho Federal se colocariam dizendo não pode ser feito, autuaria, se faria todo um processo. Por quê? Porque ele descumpriu uma determinação de uma profissão. Da mesma forma, isso se dá com o serviço social. Se você passa 4 anos estudando e é dito que você precisa defender o Código de Ética e que dentro deste Código de Ética está a defesa intransigente dos direitos humanos, quando você se forma e vai materializar a sua prática, você não pode simplesmente dizer agora eu vou fazer como eu quero. Não. Você tem que fazer conforme está posto nas orientações da profissão. Né? Isso é importante que se diga. Por isso que é inadmissível que a gente apoie situações que violam direitos humanos ou apoie situações como a volta da ditadura. Eu sei que é um tema polêmico, gente, mas é importante que se diga. Os assistentes sociais não podem apoiar uma situação tenebrosa, uma situação, né, que viola direitos humanos e que é uma mancha na história do país. Né? Então, os assistentes sociais vão defender intransigentemente direitos humanos. Isso significa dizer que os assistentes sociais não podem ter, né, não podem materializar na sua prática profissional nenhuma expressão preconceituosa de qualquer origem, seja de gênero, de etnia, de religião, de orientação sexual. Nada. Os assistentes sociais precisam respeitar a pluralidade e a diversidade social. Precisam atender a todos os seus usuários igualmente. Agora, precisa ser com igualdade de verdade, né, gente? Não pode ser com hipocrisia, né? Eu sempre gosto de trazer um outro exemplo. Digamos que você está num espaço, num CRAS, e você está atendendo uma pessoa, né, que tem alguma questão específica que lhe desagrada. E aí você atende um usuário de uma forma, e quando vem esse outro usuário, digamos, uma pessoa de religião de matriz africana, caracterizada, porque é o dia importante para a religião dela, e ela está lá com as vestimentas específicas. Você até atende, mas não atende com a mesma qualidade que atenderia um outro usuário. Isso é preconceito. Né? Não pode. Preconceito não é só se recusar a atender, não é só negar o atendimento. É não atender de forma igual. Né? A gente precisa ter esse cuidado. Né? Até porque também está posto no nosso Código de Ética o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população usuária. Então, eu tenho obrigação de atender com qualidade todos os usuários que recorrerem ao assistente social. Né? Importante que a gente traga essas questões importantes. No outro vídeo, nós vamos discutir isso mais à frente. Depois nós teremos também, no nosso Código de Ética, algumas situações, como os direitos dos assistentes sociais. Né? É direito do assistente social ter o sigilo do seu atendimento preservado. Né? Então, o assistente social ele tem o direito de ter um espaço que preserve a sua conversa, o seu atendimento com o usuário, né? O sigilo, para que outras pessoas não escutem. E o sigilo não só na fala, como também nos documentos dos usuários. Tem um armário com chave para guardar as situações, para que essas informações não sejam publicizadas sem a autorização do usuário. Então, isto está posto também para o assistente social. Né? Existem também as situações em que são os deveres do assistente social, no nosso Código de Ética, também as situações, mas, de modo geral, né, são esses as características principais que estão postas no nosso Código de Ética. Se vocês gostarem desse vídeo, curtam, né, comentem aqui que eu posso fazer um segundo vídeo, né, parte 2, para discutir o Código de Ética, porque realmente
É uma temática longa, ampla, existem muitos princípios, muitos artigos, existem partes específicas, então realmente é um documento longo. Se vocês gostarem desse primeiro vídeo, né, o Código de Ética parte 1, a gente pode estar pensando na possibilidade de construir o Código de Ética parte 2, tá bom? Então, muito obrigada por terem assistido até aqui, né? Um beijo e até a próxima.